pessoal, tudo bom? Eu estou trazendo aqui a lista 2 já está disponível na plataforma para vocês, tá? Essa lista 2 de geometria analítica, ela consta lá na plataforma e ela vem com exatamente 7 problemas, tá? 7 não, desculpa, 8 questões, tá bom? Então, o teu objetivo é trabalhar essas 8 questões, após a resolução, postar lá na plataforma para minha avaliação, tá? O interessante dessa lista aqui que eu estou observando agora, que ela trabalha basicamente a parte algébrica relacionada a operações com vetores, tá? Por exemplo, aqui na primeira você tem subtração de vetores, aqui, ó, subtração, você tem soma de vetores. Aqui aparece a multiplicação de um número por um vetor, aqui também, ó, multiplicação de um número por um vetor, tá? Aqui aparece número racional multiplicando o vetor. Então, basicamente, eu percebi que essa lista ela trabalha contigo a parte principalmente algébrica, tá? Ou seja, das equações, montar as continhas, trabalhar os conceitos que tu aprendeu tanto na leitura do livro como na videoaula que o professor já postou também lá na plataforma. Então, primeiro assiste a videoaula do professor, tá? Depois vem para a lista tentar resolver os probleminhas. O meu objetivo aqui não é resolver a lista literalmente, mas é te dar um suporte, dar uma ideia do que tu pode fazer, tá bom? Então, vamos começar pela primeira. Você percebe que aqui na primeira, por exemplo, ele não exprime o vetor u diretamente, tá? Com as coordenadas não, tá? Ele coloca o vetor u como uma combinação entre os vetores i e vetor j, que lá na videoaula do professor, ele fala pra gente que o vetor i e o vetor j são os vetores mais simples, né? Basicamente é isso aqui, o vetor i, na verdade, ele é o vetor que tem as coordenadas 1 e 0, e o vetor j no plano, no R2, é o vetor que tem as coordenadas 0 e 1. Tá? Então são os vetores elementares. Então aqui, por exemplo, o vetor u, ele está com uma combinação entre i e o vetor i e o vetor j. E aqui o vetor i está sendo multiplicado por um escalar, que é um número, tá? Nesse caso o número natural 2. E o vetor j está sendo multiplicado pelo número escalar também, que é o número 3, tá? O número natural 3. Então, antes de resolver todos esses 3 itens aqui, você precisa primeiro exprimir, ou seja, mostrar quem é o vetor u, quem é o vetor v e quem é o vetor w. Fazendo essas operações aqui, tá? Por exemplo, o vetor u, vamos tentar fazer junto. O vetor u, o problema coloca como sendo 2 vezes o vetor i menos 3 vezes o vetor j. Eu já tenho as coordenadas de i e de j aqui, ó, faço só a substituição, tá? Então, o vetor u vai ser igual a 2 vezes o vetor i, que é o vetor 1, 0, menos 3 vezes o vetor j, que é o vetor 0, 1. Aqui você tem que lembrar da operação, número escalar multiplicando o vetor, tá? Esse número que está fora vai multiplicar 1, e esse número que está fora vai multiplicar o 0. Então, vai ficar da seguinte forma: 2 vezes 1, vírgula, 2 vezes 0. Ok? Menos, mesma coisa aqui, ó. O 3 vai multiplicar o 0 e o 3 vai multiplicar 1. Então, aqui então, nós vamos ter 3 vezes 0 e vamos ter também o 3 vezes 1. Agora é só fazer as continhas internas aqui, tá? Você vai ter vetor u igual, ó, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 0 é 0, menos 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3. Vetor u igual, lá na videoaula do professor, ele colocou para a gente um exemplo que envolve a subtração entre dois vetores. O que você vai fazer? Você vai subtrair as posições iguais, ó. Isso aqui é x, isso aqui é y. Esse aqui é x, esse aqui é y. Então, você vai ter que fazer abscissa com abscissa. Então, você vai ter 2 menos 0, ó, primeiro com primeiro, vírgula, segundo com segundo, 0 menos 3. U igual, 2 menos 0 é 2, e 0 menos 3 é 3. Então, a gente conseguiu exprimir aqui quem é o vetor u. Ó,
O vetor U tem essas duas coordenadas, tá? 2 e menos 3. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai encontrar também, fazendo as operações, o vetor V e depois o vetor W. Fazendo isso, você vai ter o vetor U, que já está aqui, você vai ter o vetor V e você vai ter o vetor W. Após isso, realiza essas três equações aqui, fazendo a substituição. Aonde tiver U, você vai colocar o vetor U. Onde tiver o vetor V, você coloca o vetor que você encontrou para V. E onde tiver W, você coloca o vetor W que você encontrou. Tá? Então, a primeira, basicamente, é isso, tá? Parece ser uma questão bem simples, basta você ter atenção na parte algébrica, ou seja, das continhas que você vai fazer. Vamos olhar a segunda aqui. Na segunda, ele fornece os valores do vetor U e os valores do vetor V e quer que você encontre o valor, determinar o valor X, tal que nós temos essa equação aqui. Tá? Basicamente é trabalhar as operações, tá? Basicamente é isso. Vamos fazer a primeira da segunda. Então essa aqui nós temos a questão 1. Tá? Essa aqui é a parte inicial da questão 1. Vamos trabalhar a questão 2 agora. Mais uma vez, a ideia aqui não é resolver totalmente a questão para você, mas é te dar uma luz. Ou seja, te ajudar a entender a resolução da questão e para que você consiga de forma mais clara a resolução. Então, aqui na 2, ele fornece para a gente o vetor U. Tá? O vetor U, ele é o vetor que tem as coordenadas 3 e menos 1. Ele fornece para a gente o vetor V, que tem as coordenadas menos 1 e 2. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó. Onde tem vetor U, eu coloco 3 e menos 1. Onde tem vetor V, eu coloco menos 1 e 2. Tá? Então, aqui no item 1, nós temos 4 que multiplica U menos V, mais 1/3 do vetor X, que é o que a gente quer encontrar, igual 2 vezes o vetor U, menos o vetor X, que é o que a gente quer encontrar. Ok, vamos trabalhar então essa equação aqui. No lugar de U, eu vou colocar 3 e menos 1. No lugar de V, eu vou colocar menos 1 e 2. Então, nós vamos ter o seguinte: 4 que multiplica vetor U, 3 e menos 1, menos o vetor V, menos 1 e 2. Percebe que só fiz a substituição, mais 1/3 do vetor X, que é o que a gente quer encontrar. Isso é igual 2 vezes o vetor U. Quem é o vetor U? 3 e menos 1, menos o vetor X, que é o que eu quero encontrar. Ok? Vamos fazer agora aqui a subtração entre dois vetores. Aqui, ó. Aqui eu vou ter 3 menos 1. Eu vou ter 4 que multiplica, ó, 3 com menos 1. Você vai ter 3 mais 1, que é 4, tá? Já fazendo a operação direta. Aqui eu vou ter menos 1, menos 2, tá? Menos 3. Ok? Já fiz direto a operação, ó. 3 menos com menos 1 dá 4. E menos 1 com menos 2 dá menos 3. Lembrando, né? Abscissa com abscissa, ordenado com ordenado. Mais 1/3 do vetor X que eu quero encontrar. Isso é igual, ó, multiplicação de um número pelo vetor. O número multiplica a abscissa é ordenado. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes menos 1, que é menos 2. Menos o vetor X. Certo, pessoal? Então, até aí estamos até aí, né? Estamos nessa situação aqui. O que eu vou fazer agora? Propriedade da multiplicação de um escalar por um vetor, né? 4 vai multiplicar 4 e o 4 vai multiplicar menos 3, tá?
Então, nós vamos ter 4 vezes 4, 16. 4 vezes menos 3, menos 12. Mais 1/3 de x igual 6 menos 2 menos o vetor x que é que eu quero encontrar. Certo? O vetor x que eu quero encontrar, ó, então dá uma pausa aqui. Estamos aqui, tá? Vou marcar a situação que nós estamos. O vetor x que eu quero encontrar, o vetor x, ele tem que ter uma ordenada, ele tem que ter uma abscissa e uma ordenada, tá? A abscissa eu vou chamar de x, a ordenada eu vou chamar de y, tá bom? Então aqui, ó, no lugar de vetor x, eu vou chamar de x e y, que é o par ordenado que determina o vetor. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, 16 menos 12 mais 1/3 que multiplica. Ó, o vetor x é x e y. Igual 6 e menos 2, menos o vetor x, que é x e y. Certo, pessoal? Okay. Continuando. Aqui eu tenho, ó, multiplicação de um número real pelo vetor. Esse número real multiplica a abscissa e multiplica a ordenada. Então, nós vamos ter 16 menos 12, mais, aqui eu vou ter 1/3 de x, 1/3 de y. Certo? Ó, o escalar multiplicando a abscissa e multiplicando a ordenada. Igual, aqui eu tenho subtração entre dois vetores, ó. Abscissa menos abscissa, então aqui eu vou ter 6 menos x, ordenada menos ordenada, menos 2 menos y. Certo, pessoal? Agora eu vou fazer, ó, soma entre dois vetores. Estou somando esse vetor, somando com esse vetor, tá? Isso que nós vamos fazer. Como é que faz a soma de vetor? A abscissa soma com a abscissa, então nós vamos ter 16 somando com 1/3 de x, vírgula, ordenada somando com ordenada, menos 12 somando com 1/3 de y. Isso é igual a 6 menos x menos 2 menos y. Certo? Vamos tentar organizar aqui essa primeira abscissa. Eu tenho 16 mais 1/3 de x. Aqui, se você olhar com calma, nós temos esse lado esquerdo igual a esse lado direito, tá? Isso significa que essa abscissa tem que ser igual a essa abscissa, tá bom? E ainda mais, essa ordenada tem que ser igual a essa ordenada. Então a gente vai organizar abscissa igual a abscissa para encontrar o valor de x, e depois organizar ordenada igual a ordenada para encontrar o valor de y. Tá bom? Vamos começar aqui pela abscissa. Então, serão basicamente duas equações, tá? A primeira equação vai ser essa. 16 mais 1/3 de x é igual a 6 menos x. Eu posso organizar x com x e número com número, né? Olha só o que eu vou fazer. 1/3 de x. Esse menos x está do lado direito da equação. Vou jogar para o lado esquerdo, também como mais x. 6 está do lado direito. E esse 16 que estava positivo do lado esquerdo da equação, vou jogar para o lado direito como negativo. Ok? Só fiz organizar lado esquerdo o que tem x, lado direito o que não tem x, tá? 1/3 de x mais x, aqui eu posso fazer, nós teremos aqui, MMC é 3, né? X mais 3x. Tá? Tirei MMC, tá, pessoal? Entre 3 e 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x dá x. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes x, 3x. Ok?
E 6 menos 16 menos 10. Ok? Esse 3 aqui, eu posso passar multiplicando o menos 10. Ó. Multiplicando. Aqui eu terei x mais 3x, 4x. E 3 vezes menos 10 é menos 30. Ok? Eu posso agora isolar o valor de y, de x, desculpa. X vai ser igual a menos 30 dividido por 4. Aqui eu posso simplificar por 2, né? Ficaria menos 15 sobre 2. Então, o valor de x, que é a abscissa do vetor x, eu já encontrei, é menos 15 sobre 2. Está faltando encontrar quem? O valor de y. Então, o que você vai fazer para encontrar y? Ó, voltando aqui em cima, você vai igualar essa ordenada com essa ordenada, ou seja, menos 12 mais 1/3 de y igual a menos 2 menos y. E aí organiza y de um lado, que tem y do lado esquerdo, que não tem y do lado direito. Tá? Então essa é a ideia de resolução para a segunda, tá, pessoal? E, por conseguinte, você vai usar a mesma ideia para resolver o item 2 da segunda, tá? Esse item aqui também, mesma forma. A questão 3, ele também fornece o valor de U, de V, de W, e quer saber o valor de W, sabendo que ele é uma combinação entre U e V. Mesma coisa, substitui no lugar de U menos 12, 4, substitui no lugar de V menos 5 e 1, tá? E substitui no lugar de W menos 12 e 6 e desenvolve as continhas. Basicamente, essa lista trabalha a você trabalhar os conceitos que tu aprendeu sobre a parte algébrica, tá? As continhas envolvendo vetores. Tá bom? Questão 4. A questão 4 interessante, já traz a parte de módulo, tá? Ok? E ó, questão 4 já traz a parte de módulo. Ok? A questão 5 também traz módulo. Ele fala de vetor unitário, ou seja, o vetor unitário é aquele que o módulo é igual a 1. Tá? Questão 6 também trabalha módulo. Ok. Vamos fazer a questão 4. Vamos exprimir a ideia da questão 4, tá? A questão 4, ela fala que o vetor U, ele é A e menos 2 e tem módulo 4. Vamos trabalhar a questão 4, só para te dar uma ideia de como vai fazer. Ele fala que o vetor U, ele tem a seguinte forma, né? O vetor U, ele é A e menos 2, certo? O vetor U, ele é igual a A e menos 2. E o módulo do vetor U, ou seja, isso aqui, ó, ele fala que é igual a 4. Tá bom? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Vetor U, A e menos 2, e o módulo igual a 4. Aí você vai lá no livro, ou tá aqui no livro que o professor forneceu pra gente, procurar a parte de módulo. Lembrando, nós estamos trabalhando ainda no R2, tá? Onde tem apenas 2 coordenadas. Vamos lá, módulo. Nós vamos ver a equação de módulo. Aqui nós temos adição, já trabalhamos adição, diferença. Ok. Aqui trabalhamos a parte de combinação linear dentro do vetor, tranquilo. Operações. Tiver vetores no espaço, ok. Vamos tentar achar módulo aqui. Produto. Aqui, ó. Módulo ou norma de um vetor, denotado dessa forma, ele é a raiz do vetor pelo próprio vetor, tá bom? Aqui, ó. Você vai usar essa equação aqui, ó. Basta você exprimir a raiz da abscissa do vetor ao quadrado mais a ordenada do vetor ao quadrado. Agora sim, vamos voltar lá no nosso problema.
Vamos realizar a operação. Então ele disse o seguinte, na questão 4, tá? Questão 4, ele disse pra gente que esse é o vetor U e que o módulo é igual a 4. Significa o seguinte, o módulo de um vetor, acabamos de ver a equação, é a raiz da abscissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado. Ele está dizendo que esse módulo é igual a 4. Ok? Então, ó, raiz de A ao quadrado mais menos 2 ao quadrado é 4. Certo, pessoal? 4. Isso é igual a 4. Que é mais, tá? Aqui é A ao quadrado mais 4. A ao quadrado mais 4. Ok, pessoal? Eu posso muito bem elevar ao quadrado os dois lados aqui, tá? Aqui, ó. Vou elevar ao quadrado o lado esquerdo da equação e elevar ao quadrado o lado direito da equação. Por que eu faço isso? Porque eu posso cortar esse quadrado com essa raiz. Então, sobra desse lado A ao quadrado mais 4. Isso é igual a 16. Ok, pessoal? O que eu faço agora? A ao quadrado igual a 16. Esse mais 4 está do lado esquerdo da equação, passa para o lado direito como menos 4. Então, 16 menos 4. A ao quadrado igual a 12. Okay? E agora a gente passa em forma de raiz o quadrado, né? Esse quadrado aqui, ó, posso passar em forma de raiz para o lado direito. Lembrando sempre do mais ou menos, tá? Esse A igual a mais ou menos raiz de 12. Mas o 12, pessoal, ele é 4 vezes 3. Então, ele é 4 vezes 3. E o 4 tem raiz, viu, pessoal? A raiz do 4 é 2. Então, o A é igual a mais ou menos 2 raiz de 3. Certo, pessoal? Então, esses são os valores que assume para A. Ok? Então, ele só quer que encontre o valor de A, isso? Na 4. Calcule os valores de A. Bom, encontramos os valores de A, pessoal. É isso aí. Tá bom? Então, para resolver a 4 e as demais que envolvem módulos, não esquece dessa fórmula aqui, tá? O módulo do vetor vai ser a abscissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado. Aqui a gente tem que trabalhar um pouquinho mais por conta desse quadrado envolvendo o A, tá? Tivemos que cancelar a raiz e depois voltar com a raiz no final. Essa aqui é a resolução da 4, tá, pessoal? Essa não teve como não finalizar, é uma questão bem simples, bem rápida de resolver. Então, pessoal, basicamente essa lista está trazendo isso para vocês, tá? Operações algébricas envolvendo soma, subtração, combinação linear entre vetores e produto escalar entre vetor e um número natural. E muitas vezes até número fracionário, como na questão 2, tá? Aqui, ó, número racional também. Certo, pessoal? Então eu vou estar enviando no grupo esse vídeo. Qualquer dúvida, posta aí embaixo que a gente tira a dúvida de vocês. Tá bom?